hoje é a seguinte: EF03MA19. Estimar, medir e comparar comprimentos utilizando unidades de medidas não padronizadas e padronizadas, mais usuais, como o metro, centímetro e o milímetro, e diversos instrumentos de medida, ok? E aí, a palavra de ordem hoje, a palavra da aula de hoje é a seguinte, essa daqui. Estimar. Essa é a palavra da aula de hoje. A palavra é estimar. Será que a galera do quarto ano que está aí em casa sabe o que significa estimar? E aí, quarto ano? E aí, pessoal? Estimar. O que será que significa essa palavrinha estimar? E aí, pessoal? Cadê os nossos alunos do quarto ano, super investigadores e participativos? E aí? Tem resposta no chat, Pro? Estão falando prever, calcular. Então quer dizer que talvez estimar não é dar o valor exato? O que você acha? Eu acredito, igual a professora Marlene disse, aproximar. Muito bom, professora Marlene, é isso mesmo. A palavra da aula de hoje é estimar. Vocês vão ver que quase nenhuma das perguntas aqui tem uma resposta exata, tá? A gente vai trabalhar hoje com estimativas. Na realidade, observação e estimativa. Mas, professora, se nada tem um valor exato, ainda é matemática? São números. Como não? Sim, ainda é matemática. Estimar um valor é matemática, certo? E é um trabalho que o aluno do quarto ano também pode fazer. Isso mesmo. Tá? Então, a partir de observações, a gente vai estimar alguns valores. Tá bom, certo? professora. Valores do quê? A gente já falou na nossa habilidade, que a gente vai falar sobre medidas padronizadas, não padronizadas, não é isso? Então tá. Então, perguntinha aí pra galera. Perguntinha pra essa galera. Pra você aí do quarto ano que tá em casa, que eu estou vendo que tá em casa, hein? Então, nessa aula, nós vamos estimar a altura de uma laranjeira. Mas antes de estimar a da laranjeira, eu quero saber qual é a altura, a sua altura, aí, aluno do quarto ano. Você que está agora sentado, que está me vendo e vendo a professora Fran, sim, mas qual é a sua altura? E aí? Mais ou menos, né? Porque às vezes também não tem o valor exato, mas como é uma aula de estimativa, pode falar o valor aproximado. Manda aí no chat do seu professor. Muito bom, Pro, é isso mesmo. Então, precisa ser o exato. Você sabe mais ou menos? Você estima a sua altura? Pode ser essa também. Tá bom? Muito bem. Não tem problema. E aí? E aí, estudantes do quarto ano, qual a altura de vocês? Lembrando que se tiver algum aluno aí do quarto ano que saiba mais ou menos a sua altura, manda desse aluno, tá? Porque a gente vai utilizar essa altura do aluno, tá? Ó. Então manda mais ou menos a deles. O Davi disse 1,45 m. Ok. A Yasmin, 1,30 m. O João, 1,35 m. A Gabi, 1,40 m. Tá variando então mais ou menos entre 1,30 a 1,45, é isso? Aí tem a Letícia aí com 1,50 m. A Caramba. Clara com 1,55 m. Ih, Clara. Letícia, tu tá alta, hein? Só quero dizer que você é alta, hein, Letícia? Meu Deus, hein? E aí, então tá variando da galera do quarto ano, tá variando entre 1,30 e 1,45 e 1,50, é isso? Isso mesmo. Tá, tem alguns maiores, né? A Clara com 1,55 m, o Tauã com 1,59 m, Valentina com 51 m e tem uns menores. Ó, a Rebeca com 1,60 m. As crianças na minha época eram menores. Agora as crianças são o quê? Maiores que eu. Que coisa, não? Não vou falar nada. Próxima pergunta. Qual é a altura da professora? Aí vocês vão me perguntar assim, que professora? Entendeu porque eu trouxe a professora Fran? Por isso. Não vou falar a minha altura. No caso, qual é a altura da professora Fran? E aí? Será que vocês sabem? É, quem dá mais, hein? Gente, chuta aí por quê? Porque eu trouxe hoje a minha fita métrica mágica. E no caso, vocês vão estimar aí, mas eu vou comprovar aqui. Então, estime à vontade no chat. Bora, traga a resposta. Eu tô adorando essas respostas. 1,65 m, 1,60 m. Obrigada, galera. Professora Rosa.
Eu tô adorando isso. Ó, minha dica. 1,68 m, ó. Mas pode ficar com o que eles estão dizendo, né? Não pode ser 1,65 m? Presta atenção aqui na professora Aline que não tá falando nada. Ih, alguém mandou 1,48 m. 1,45 m. E aí, só tem um jeito da gente descobrir. Vocês estão estimando, ok. Inclusive, alguns estão sendo o quê? Muito generosos com a professora Fran, no caso. Mas qual é o jeito da gente descobrir? Medindo. Esse é o motivo de eu ter trazido ela aqui. Bora, professora? Bora, né? Então, bora. Fazer o quê? Adoro essa parte. Então, vamos. Vamos ver quem é que acertou a partir das estimativas aí, certo? Eu quero saber como é que eu vou te medir, hein? Não, nada de ficar levantando os pés, vai direito, Tá hein? bom, tá bom. Gente, aqui é um estimado também, tá? Porque eu tô tentando não me aproximar tanto com a fita da professora Fran. Gente, se eu falar pra vocês... Peraí. No caso, a professora Fran... Oráculo, vai lá embaixo, por favor. Lá no pé, Oráculo, por favor. Vai lá. Mostra aqui o pezinho dela. Só um pouquinho. Vamos ver se o Oráculo consegue. Lembrando que a minha fita tem 1,50, certo? Ela deu uma dobradinha aqui. Sei não, hein, Pro? Obrigada, Oráculo. Queria dizer, no caso... Bem aqui, professora. Tá faltando fita? Não. Tá faltando perna? Sim. A minha fita tem 1,50. Deu uma dobradinha e tava aí uns 2 dedinhos ainda para chegar até o chão. Então, estimo eu, professora, 1,52, 1,53. E aí? Eles estão falando 1,50 a estimativa aí também. Não é 1,50 porque até faltou ainda... um pouquinho de fita, né? Faltou um pouquinho ainda de fita. Mas 1,52, 1,53... Olha, qualquer centímetro aí ajuda a gente, viu, gente? É verdade, no caso. Então, por aí, é isso mesmo, professora. E aí eu só não me medi, por que não foi o inverso? Porque eu sou muito maior. E aí a fita não ia dar. Por isso que eu trouxe a Profran, entendeu? Só por isso. Então tá bom, né? Olha, eles não iam, nunca iam saber. Será que eles não sabiam que eu era tão baixinha assim? É que na Só televisão olhando a engana um TV? pouco, né? Poxa, aí agora você acabou com todo o encantamento pra ali. No né? caso, ela é bem baixinha, tá? Mas vamos lá. E a gente... Tá bom, então a gente viu que a professora Fran mede 1,52, 1,53, certo? Certo. Qual será, mais ou menos, a medida da altura da porta da casa de vocês? Lembrando que a Pro mede 1,50 e ela passa pela porta, ok? Passa com bastante folga, no caso. E aí, qual será a medida da porta? Daí, da casa de vocês? Eu sei que também vai variar, né? Porque Sim. tem portas e portas, né? Mas qual é a medida, assim, uma média aí? Hein, galera? Será que a galera tá respondendo aí, Pro? Estão respondendo, ó, 2 metros, 2,10 metros. Muito bem. Tá nessa... De 2 metros, 2 metros e 10, né? 2,30. A gente consegue entender, então, que a Profran passaria por essa porta e sobraria ainda um tanto, digamos assim. Ah, bem pouquinho, né? Eu talvez passaria com dificuldade. Não, brincadeira. Eu também sou baixinha e aí eu também passaria com folga, né? E aí a porta, ela realmente foi feita para isso, né? Para que todo mundo, de todos os tamanhos, de todas as alturas, consigam passar pela porta. Certo, Pro? Isso mesmo. Uns com mais facilidade, outros talvez com menos. No caso, nós dois com muita facilidade. Mas é isso, tá? Mas vamos lá, bora lá. E aí vocês têm essa imagem no material do Aprender Sempre. E se não tiver, tira o print aí da tela ou a fotografia da TV para guardar ou depois dá uma olhadinha no repositório, certo? Passeando pelo sítio, as crianças observaram as alturas das árvores e começaram a pensar nos tamanhos delas. Observe algumas árvores que estavam perto das crianças e estime as respectivas alturas. Antes da gente responder a questão, na verdade, por enquanto aqui não tem uma questão, mas só para a gente introduzir aqui, lembra lá, qual foi o tamanho que as crianças deram para elas? Porque aqui são crianças do 4º ano, certo? Estava numa média de 1,30 m até 1,50 m, mais ou menos. E é isso que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar que essas crianças aqui, ó, elas têm
altura que varia entre 1,30 a 1,50, ok? Mais uma média aí de 1,40, vai. Tá. 1,40 m, certo? Essa seria mais ou menos a média dessas crianças, que são crianças do 4º ano, tá? E aí, por base da medida das crianças, a gente vai ter que estimar a medida da altura das árvores, entendeu? Entendi. É pronto. mais ou menos isso que a gente vai fazer. Mas vamos então às questões. Questão 1A. Observe a ilustração e responda as questões. Qual é a sua altura? Isso a gente já viu. Variou aí de 1,30 a 1,50. Eu vou colocar uma média de 1,40, tá? Então vamos lá. Mas aí, no caderno, no livro deles, eles colocam a altura deles. Isso, Tá. isso mesmo. Aí no caderno vocês coloquem o de vocês. Então eu não vou colocar, tá? Vou deixar assim em branco, que aí você em casa vai preencher com a sua altura. E quem está aí com Tá. o livro do Aprender Sempre, página 91, Página tá, 91. pessoal? Isso. Então assim, mas eu não sei exatamente a minha medida. Coloca o estimado, certo? Coloca o aproximado. Eu não entendo nada de medidas. Pai, mãe, tia, irmão mais velho, quanto você acha que é a minha altura? Pergunta para eles, certo? E aí você vai registrar o estimado nessa questão, tá? Que é a sua altura, certo? Então, pergunta 1 ali, qual é a sua altura, tá bom? Isso, não pode esquecer, página 91, isso mesmo, professores. Então, vocês vão colocar a sua altura. Lembrando que todas as questões relacionadas a esse exercício, né, a essa aula, são baseadas no tamanho das crianças. Por isso que no começo da aula eu perguntei qual era a altura de vocês. Porque a gente vai estimar a altura das outras coisas, dos outros objetos, a partir da altura do aluno do 4º ano. Tá? E a gente viu que tem aí alturas que variam de 1,30 a 1,50, com uma média aí de 1,40, mais ou menos. Certo? Então, essa é a média de altura. O que seria 1,40? Vamos pensar aqui na professora Fran. Seria um pouquinho menor que a professora Fran? Um pouquinho menor que a professora Fran. É isso que a gente vai se basear, ok? Então, a gente tem uma medida de referência, que é a altura do aluno do 4º ano. Então, a partir desta altura, a gente vai medir as outras alturas. Deu para entender? Ficou claro, Pro? Sim. Tá, então beleza. Então, vamos lá. Questão B. Você tem ideia de quanto pode ser a altura da casa apresentada nessa ilustração? E aí? E aí eu vou falar o seguinte, vamos lá. A casa, se a gente for falar de perspectiva, não sei se vocês já ouviram falar de perspectiva, porque parece, vamos dizer, que a porta da casa é do tamanho das crianças, certo? Sim. A impressão que dá é que a porta da casa tem mais ou menos o mesmo tamanho das crianças, mas não. Prestem bastante atenção. Até porque a casa está lá para trás. Isso mesmo, Pro. Isso se chama perspectiva. Se a gente coloca um objeto mais na frente e outro mais atrás, às vezes dá a impressão que um é maior que o outro, mas não, é porque um está mais longe do que o outro. No caso dessa ilustração, as crianças estão brincando à frente da casa e a casa está atrás. Então, parece que a porta é do mesmo tamanho. Mas a gente viu que a porta da casa de vocês mede em torno de 2 metros. Não é isso, Pro? Isso, e acima da porta tem um espaço aí nessa casa, vamos supor. Isso, então a gente tem que deduzir que essa porta aqui tem em torno de 2 metros, certo? Olha a professora dando uma pequena ajuda aqui no caso. Só que a pergunta não é o tamanho da porta. A gente deduziu que a porta mede em torno de 2 metros. Tá, certo? E aí ele pergunta a altura da casa. Isso mesmo. Então, vamos lá. A partir da altura da porta, você viu a porta aí, 2 metros, uma média de 2 metros. Então, quanto será que mede a casa? E aí agora tem muitas respostas, Pro. Muitas, fala aí pra mim. Isso, ó. Alguns responderam 4,5 metros, alguns 3,5 metros, alguns 5 metros. Entendi. Ó, vamos lá. Tem resposta certa? Não. A gente está estimando, lembra? Tem o aproximado.
Lembrando que eu falei para vocês, a gente fez toda uma introdução no começo da nossa aula. Eu perguntei a altura de vocês, depois eu perguntei quanto será que mede a porta da casa de vocês, e vocês me disseram que uma porta mede em torno de 2 metros, umas um pouquinho mais, outras um pouquinho menos, mas numa média de 2 metros. Então, eu, aluno investigador, penso o seguinte, então tá, se uma porta mede em torno de 2 metros, essa porta também vai medir 2 metros. Então, se eu quero saber o tamanho da casa, eu vou a partir de 2 metros, não menos. Eu não posso chutar 1,80, 1,60, porque a porta já tem 2 metros, né, Pro? Isso mesmo. Então, tem que ser a partir de 2, certo? Certo. Pro, você é aluno do 4º ano. Olhando aqui, eu já dei uma dica. Quanto você acha que mede essa casa? Ó, eu vou pelo que os alunos estão mandando. A maioria está respondendo 4 metros. Eu também chutaria 4 metros, Pro. Eu também acho que é isso. Porque eu acho que depois da porta, o tamanho que a gente tem até o telhado dá mais ou menos o mesmo tamanho da porta. Isso, aí a maioria está estimando 4 metros. Tem um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas Tá. a maioria está nos 4 metros. De novo, eu não vou colocar, eu optei então agora em não colocar a resposta aqui. Porque eu acho que o aluno do 4º ano ele tem que fazer esse movimento de estimar em casa. Certo? Então ele deduz lá em casa e aí ele realiza os registros no material ou no caderno dele. Certo? Acho que é o melhor, né, Pro? Mas tá bom, eu falei no começo da aula que a gente ia medir laranjeiras. Até agora só foi portas e casas. Pessoas, casas, portas. Então bora lá, né? Agora sim, estime as alturas das árvores comparando com a altura da casa. Então a gente aqui, nós conversando, vimos que aqui a porta em torno de 2 metros, certo? Que a casa é em torno de 4 metros. Lembrando, em torno, média. E aí, as árvores? As árvores passam a casa. Sim. Bastante, no caso. Se a porta tem média de 2 metros, a casa é de 4, quanto será que tem as árvores, hein, Pro? E aí, eu vou fazer uma média aí do que estão mandando no chat, tá? Por enquanto, só para a Edneia que respondeu. Professora Edneia, quem mais, pessoal? A professora Nilce, as alunas Natiele e Sara. O que eles estão colocando? Qual é a Em medida? torno de 6 metros. Eu também chutaria isso. E você, Pro? Eu iria também por aí, 6 a 7 metros. É isso mesmo. Então vamos lá, olhando aqui nosso desenho. A nossa casa tem em torno de 4 metros, a nossa árvore passa um pouquinho. Então eu colocaria aí que a nossa árvore tem em torno de uns 6 metros. Certo, Então, Pro? aproximadamente 6 metros. É aproximado, galera. A gente não tá dando os valores exatos de nada aqui, na verdade. Os únicos valores exatos aí foram a altura de vocês que já sabiam, ok? Que aí vocês me passaram. Mas mesmo assim, eu fiz o quê? Uma média do 4º ano, que eu falei de 1,40. Tem alunos com mais e menos. Do resto, a gente só está fazendo uma estimativa, que é aquilo que a gente falou lá no começo da aula, entendeu? Que é aproximar, tá? Então, estou aproximando que essa árvore mede em torno de 6 metros. Certo? Pro, tá bom, mas se essa aula não tem uma resposta certinha, o que eu coloco no meu caderno? O que eu coloco no meu material? Essa discussão que nós estamos tendo aqui, tá? Essa conversa. Então, você tem que realizar esse movimento de observar e estimar e anotar o aproximado. Inclusive, você pode anotar aqui na lousa 6 metros aproximadamente. Por que não? Sim. 6 metros aproximadamente, você não está colocando o exato, tá, Pro? Não. Quando eu coloco lá que a casa mede em torno de 4 metros aproximadamente, eu também não estou dando o exato. Isso é uma estimativa. Isso mesmo, Pro. Eu estou realizando uma estimativa. Certo, Pro? Você acha que deu para entender? Sim, Pro. Aqui eu tinha trazido outros objetos, né, pra gente medir. Acabou que eu e a professora, a gente falou tanto, no caso eu falei mais, que não deu para medir, mas eu juro que eu trago esses objetos em outras aulas para medir, certo? Que a gente vai ter outras aulas com a fita métrica mágica da professora Aline, certo? E aí eu vou colocar o que a gente aprendeu hoje, aqui na nossa lousa. Então, olha o que a gente aprendeu nesse segundo momento de aula. Aprendemos a estimar alturas, lembrando, estimar, né?
Sim. Nós realizamos também medição e a comparação de comprimentos. Então, nós comparamos uma pessoa com uma porta com uma casa com uma árvore, né? E também utilizamos instrumentos de medição. Lembrando, deixa eu só chamar a atenção para uma coisa aqui. Será que o oráculo vem aqui? Vou dar uma, como chama? Isso. Essa minha fitinha, você vai ver que tem a parte de metal que está tampando o número 1, tá? Sim. Mas o correto é que você utilize a fita métrica a partir dessa pontinha mesmo, que seria o 0. Tá ok? Esse é o jeito certo de utilizar a fita métrica, ok? E aí, no caso, se você tiver a régua, é a mesma coisa, é a partir do marco 0 e não lá do finalzinho da régua, né, Pro? Isso mesmo. Esse é o jeito correto de utilizar a fita métrica. Não é o único momento que a gente vai utilizar, a gente vai trazer a fita métrica em outros momentos para medir outras coisas. Quem sabe a professora Fran novamente, a gente não sabe, né? Será? Eu sei que não, porque eu sou a professora, então eu não.